Das cinzas ao trono. A jornada de José do Egito. No vasto livro das Escrituras, entre guerras, milagres e promessas, há histórias que atravessam séculos como faróis para aqueles que caminham na escuridão da dor. Esta é a verdadeira história de José, o filho de Jacó, um jovem sonhador que foi traído, humilhado, esquecido, mas jamais abandonado por Deus. Em uma terra árida chamada Canaã, vivia um rapaz de apenas 17 anos. Seu nome era José. Ele era o filho mais amado de Jacó, seu pai, e cresceu cercado de inveja. Seus irmãos o odiavam, pois sabiam que Jacó o preferia. José era íntegro, diferente dos demais. Enquanto seus irmãos cuidavam mal do rebanho, ele era zeloso e justo, chegando a levar mais notícias sobre eles a seu pai. Mas o que realmente acendeu o fogo do ódio nos corações de seus irmãos foi um sonho. Certa manhã, José contou: "Sonhei que estávamos no campo atando feixes, e o meu feixe se levantava e ficava em pé, e os vossos feixes se inclinavam diante do meu." E não parou por aí. Em outro sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Os irmãos zombaram: "Acaso reinarás sobre nós? Serás nosso senhor?" E a inveja se transformou em rancor mortal. Certo dia, Jacó pediu que José fosse até seus irmãos, que pastoreavam longe nos campos de Dotã. Quando o viram se aproximando, disseram uns aos outros: "Eis o sonhador! Vamos matá-lo e lançar seu corpo numa cova. Diremos que uma fera o devorou e veremos o que será dos seus sonhos." Rúben, o mais velho, tentou dissuadi-los: "Não o matemos, lancemo-lo numa cisterna. Ele planejava resgatá-lo depois." E assim fizeram. Rasgaram-lhe a túnica e o jogaram em um poço fundo, seco e escuro. Enquanto José gritava por misericórdia, eles sentaram-se para comer. Então, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Judá sugeriu: "Que lucro teremos se o matarmos? Vendamo-lo como escravo." Por 20 moedas de prata, José foi entregue. A túnica colorida foi mergulhada no sangue de um animal e levada a Jacó, que chorou desconsoladamente, crendo que seu filho havia sido devorado por uma fera. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, o Senhor estava com ele. José se destacou. Era responsável, sábio e ganhou a confiança de seu senhor. Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas com o sucesso veio a aprovação. A esposa de Potifar se encantou por José. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas ele recusava firmemente. "Meu senhor confia em mim, e eu não farei tamanha maldade, pecando contra Deus." Um dia, ela o agarrou pela túnica. Ele fugiu. Ferida no orgulho, ela o acusou de tentativa de abuso. Potifar, irado, lançou José na prisão dos condenados. Mesmo ali, Deus não o abandonou. José ganhou o respeito do carcereiro e foi colocado sobre os demais prisioneiros. Um dia, chegaram 2 novos detentos, o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos sonharam na mesma noite. José interpretou os sonhos com sabedoria divina. Ao copeiro disse: "Serás restaurado ao teu cargo em 3 dias. Ao padeiro: serás executado." E assim se cumpriu. Antes de o copeiro partir, José implorou: "Lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó." Mas o copeiro esqueceu. 2 longos anos se passaram. José continuou preso, aparentemente esquecido pelos homens, mas não por Deus. Então o faraó sonhou. 7 vacas gordas surgiam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoravam. Depois, 7 espigas boas e 7 queimadas pelo vento leste. Nenhum mago ou sábio conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. José foi tirado da prisão, barbeado, vestido e levado à presença do faraó. Após ouvir o relato, ele disse: "O sonho é um só. Haverá 7 anos de fartura sobre toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome devastadora." E aconselhou:
Escolha um homem sábio para armazenar alimento durante os anos de fartura. Faraó olhou para José e declarou: Acharíamos homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Tu serás governador sobre todo o Egito. Só no trono serei maior que tu. E assim, aquele jovem hebreu, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido numa prisão, se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. Durante os anos de fome, vieram de todas as terras comprar alimento no Egito. Entre eles estavam os irmãos de José. Eles não o reconheceram. José os testou, mas ao final, não suportando a emoção, chorou e se revelou. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes. Mas não temais, Deus me enviou adiante de vós para preservar vidas. Os irmãos ficaram atônitos, mas José os perdoou. Mandou buscar seu pai e toda a família. Jacó reencontrou o filho que julgava morto, e a casa de Israel habitou em paz na terra do Egito, sob a proteção de José. José viveu para ver os frutos da fidelidade de Deus. E antes de morrer, disse aos seus: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. Essa é a história de um homem que foi lançado numa cova, arrastado ao cativeiro, caluniado, esquecido, mas exaltado por Deus. Se você está vivendo tempos de traição, prisão emocional ou abandono, lembre-se, José também passou por isso. Mas mesmo no silêncio, Deus estava agindo. Ele transforma feridas em propósitos e lágrimas em sementes de honra, porque o Deus que estava com José ainda está conosco, e a sua história, assim como a dele, ainda não terminou.